um de nós. E eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você que está aqui, para você que está em casa e para você que está fazendo plano de vir amanhã. Venham, por favor. Deus tem muitas bênçãos para todos nós. E eu convido a você a curvar a sua cabeça para nós elevarmos uma prece ao nosso Deus. Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, na tua santa casa, nesse início de sábado, para te adorar em espírito e em verdade. Nosso muito obrigado por mais um sábado que está nos concedendo de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus, nesse teu santo dia, para que tudo que nós vamos fazer nesse dia seja feito tudo somente para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que a ti cometemos. E agora nós vamos te louvar, Senhor Deus. Senhor, aceite o nosso louvor em forma de agradecimento pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nos perdoe por todos os pecados. Em nome do Senhor Jesus é que nós explicamos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Muito bem, assentado mesmo, nós vamos cantar. Muito bem, essa música que a Vanessa cantou aqui reflete realmente o que deve ser a nossa posição diante desse mundo. Nada é melhor do que Jesus Cristo em nossas vidas, nada realmente. Jesus é tudo para nós e tem que ser tudo para nós mesmos, né? Nessa noite nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, é o Cleiton, é o jovem, estava conversando um pouquinho com ele ali. Cleiton, faz favor. O Cleiton foi convidado para estar conosco hoje aqui. Foi uma luta durante a semana, eu cobrando o Kaique, falei, Kaique, vai dar resposta sim ou não. Aí, quando chegou quase aí, acho que foi na quarta-feira, né, foi confirmado que o Cleiton viria. Cleiton, muito bem-vindo à igreja de Brás Cubas. É uma igreja simples, os irmãos são simples, mas você pode ter certeza, o calor, o amor de Deus aqui é imenso. Amém. E você está sendo muito bem recebido. Todos aqui vocês estão felizes pelo Cleiton estar aqui? Ele é vice-diretor do colégio, no Colégio Adventista, e também é um dos anciãos lá da Igreja Central de Mogi, tá bom? Então, Cleiton, a palavra é sua, Deus te use e seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus, tá bom? Som. Muito bem. Boa noite a todos, feliz sábado. Que bom poder estar aqui com vocês nesta noite. O Kaique me mandou uma mensagem na quarta-feira à noite, tinha acabado de chegar do culto da igreja também. Aí eu falei, mas quando vai ser, Kaique? Porque sábado eu vou estar em Bragança Paulista, né, amanhã. Então, eu sou natural de Bragança Paulista, né, eu nasci lá, e eu fui vice-diretor no colégio de Bragança, depois fui para Jacareí, e agora eu estou aqui em Mogi das Cruzes, né. Eu sou casado faz 10 anos, falei para o irmão Moisés que ainda não tenho filho, eu tenho 3 gatas em casa, então dá trabalho também, viu, gente? Nós castramos ela na sexta-feira passada, está dando trabalho, tem que dar medicamento, então parece uma filha também, mas é uma bênção de Deus, e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, viu? E é uma semana, um fim de semana especial, um fim de semana da família, e nós sabemos que todos nós que estamos aqui, nós enfrentamos dificuldades, e a nossa família não está isenta disso. Nós também estamos sujeitos a erros, a lutas, e nós vamos entender um pouquinho esse contexto. Nós, como cristãos, como famílias de Deus, nós estamos imersos a guerras, e essa guerra é uma guerra espiritual, em que eu e você estamos inseridos, e nós precisamos buscar o fortalecimento em quem? No Senhor. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler os versos 7 a 9 e também o verso 12. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9 e também o verso 12.
Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos para juntos pedirmos a presença aqui do Espírito Santo. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui nesta noite para mais uma vez adorar o Teu santo nome. Pedimos que o Senhor, neste momento, por meio do Espírito Santo, possa visitar cada um que aqui está e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Senhor. Abençoe também as pessoas que estão nos acompanhando dos seus lares, que o Senhor também visite-os e que eles possam sentir o Teu cuidado, o Teu carinho e a Tua proteção. Nos dê um ótimo culto por Jesus. Amém. Contextualizando aqui, nós sabemos que Deus, Ele criou o ser humano, criou tudo perfeito, criou a natureza, tudo maravilhosamente muito, muito bom. Porém, com a entrada do pecado no mundo, nós já nascemos em pecado, sujeitos à morte, a tantas coisas ruins que esse mundo oferece. E tudo isso aconteceu uma guerra lá no céu. E eu gostaria de ler com vocês aqui o verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Verso 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados para onde? Para a terra. E olha o que o verso 12 nos diz. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai de quê? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Queridos, esse inimigo, ele está aqui na terra. Ele vai fazer de tudo para destruir a nossa família. Esses dias atrás eu estava até comentando com alguns funcionários do colégio, né? É difícil hoje, fora do âmbito cristão aqui do nosso povo, ver casamentos. Dificilmente você vai ver pessoas se casando. É gente se juntando. Eu mesmo minha família não é adventista, né? Somente eu e a minha esposa e a minha mãe que é adventista. Meu pai não é e minhas 3 irmãs também não são. E de nós 4, somente eu casei. As minhas 3 irmãs não casaram. Elas já moram com os maridos delas, mas nenhuma delas se casaram, né? Uma delas tem 2 filhos, mas dentro da minha própria família, nós vemos que o casamento hoje é algo raro. As pessoas não estão mais se preocupando com o casamento, em construir uma família estruturada com a bênção de Deus. E é difícil ver isso. E hoje o inimigo de Deus, ele quer atacar a família que Deus criou, que Deus instituiu nos céus, lá no Éden. O ser humano foi criado à imagem de Deus, criado para ser representante de Deus. E nós sabemos, lá em Apocalipse capítulo 2, o verso 18, o próprio Deus diz: não é bom que o homem ande só, por isso lhe farei uma auxiliadora. Então a esposa, o esposo, eles precisam estar juntos, unidos, os filhos, a família instituída por Deus, ela precisa se proteger. E nós sabemos que em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz o quê? Que Satanás está ao nosso derredor, procurando o momento, nos achando como presa para nos atacar. E nós vivemos nesse contexto de guerra, nessa guerra espiritual. E eu convido você agora a abrir em Efésios capítulo 6, e aqui Paulo ele vai nos mostrar aqui alguns itens que são importantes para nós, cristãos, para que possamos permanecer firmes nesta guerra, em pé, nesta batalha contra o inimigo de Deus. Não é fácil. Hoje, Satanás ele ataca
as famílias para destruir. Quando um casamento não vai bem, toda a família não vai bem. Quando os pais se separam, os filhos sentem. Quando o filho abandona o lar, vai morar sozinho, quer viver uma vida sozinho, sem o apoio da família, acaba desestruturando. E é isso que o inimigo quer fazer, desestruturar a nossa família. E nós precisamos nos proteger. E eu convido você a ler neste momento Efésios capítulo 6 e o verso 10, olhe o que a palavra de Deus diz. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Verso 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta, queridos, é contra principados e potestades, é contra as forças espirituais. Nós sabemos que lá no passado, qual era a estratégia do inimigo? Era matar os cristãos, e quanto mais ele tirava a vida dos cristãos, parece que o sangue brotava mais cristãos. Hoje ele está introduzindo o que? Na igreja, na família, está desestruturando os lares, porque um lar desestruturado vai acontecer o quê? Vai acontecer brigas, discussões, e dificilmente vão buscar a presença de Deus. O inimigo, ele vai atacar a nossa família. E Paulo conhecia muito bem o contexto de guerra. Ele vivia rodeado de soldados. Ele sabia muito bem o que cada soldado utilizava ali no momento da guerra. E a nossa família se encontra hoje imersa numa guerra espiritual. E eu e você, nós precisamos nos proteger. E como nós vamos nos proteger diante dessa guerra, diante desse cenário? Paulo então descreve aqui as armaduras de Deus. A armadura de Deus, com os itens que podem nos proteger, nos manter em pé diante de tudo isso. E continuando aqui, olha o que o verso 13 nos diz do capítulo 6 de Efésios. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia do mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o quê? Com o cinto da verdade. Queridos, a família, para ser estruturada, para permanecer em pé diante desta guerra, ela precisa ser o quê? Estruturada, ela precisa ter a verdade como base. E a família que vive de mentiras, infelizmente, vai ser presa fácil para o inimigo. O esposo que mente para a esposa, vai por água abaixo. O filho que mente para os pais, também está indo pelo mesmo caminho. E vice-versa. A família de Deus, nós, como filhos de Deus, precisamos o quê? Nos vestir desse cinto da verdade. E Paulo, ele diz que o soldado, ele usava essa cinta para carregar sua espada e proteger o quê? O seu abdômen do ataque do inimigo. E tudo isso também ajudava o quê? A sustentar a sua túnica. E nós, como cristãos, também precisamos usar esse cinto da verdade. Eu e você precisamos fazer uso, a nossa família precisa fazer uso do cinto da verdade. E como cristãos, eu e você, nós precisamos entrar nessa batalha com força total e buscando o que? A integridade, a veracidade, buscando tudo isso na base aqui, ó, que é a palavra de Deus. Nós temos, primeiramente, que buscar o que? A verdade. E quando o inimigo vier com falsas acusações, nós estaremos o que? Firmados na palavra do Senhor, firmados na verdade. Você tem trazido com você todo o ensinamento da Bíblia? Você tem trazido na sua família a verdade? Você tem sido sincero com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos? Você tem representado Cristo? Lembra quando Adão e Eva pecaram? Jesus, Deus, sabia que eles haviam pecado. E eles assumiram a culpa?
Um jogou o quê? A culpa no outro. E é isso que o inimigo vai fazer. Vai introduzir mentiras, enganações, falsas doutrinas, falsos ensinos, para que comece ali a haver um desentendimento entre os cônjuges, entre os familiares. E tudo isso vai derrubando ali a estrutura familiar. E nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo. A sua casa está sendo firmada na rocha ou na areia? Como tem sido a estrutura da sua família? Todos os dias você tem orado ao Senhor, buscado a presença dEle? Ou você tem colocado a sua família nas mãos de Deus? Ou você acorda muitas vezes atrasado ali, sai de casa correndo, às vezes nem ora? Nós precisamos levar a sério, porque o inimigo não está de brincadeira. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele vai fazer de tudo para derrubar cada um de nós. Ele não quer nos ver no céu. Ele sabe que ele está perdido. Ele e a terça parte dos anjos que desceram com ele, eles sabem o destino deles. E Satanás quer nos destruir, quer destruir a família de Deus. Continuando aqui, irmãos, além do cinto da verdade, qual que é outro item aqui importante da armadura de Deus? É a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita do quê? De correntes trançadas que cobria todo o peito do soldado, protegendo então de um ataque fatal no coração e também nos órgãos importantes também, que nós temos aqui o pulmão, né? Então, a couraça da justiça ela tinha como objetivo de proteger esses órgãos essenciais do nosso corpo. E sabemos que o inimigo, ele quer atacar o nosso coração. Ele quer trazer falsas acusações, mentiras na minha e na sua vida. Talvez lembranças de erros passados. Muitas vezes, não acontece, às vezes uma briguinha em casa, lembra o que você fez para mim? Começa a ressuscitar coisas do passado. E isso vai desgastando o casamento, desgastando o lar, a família. E é isso que o inimigo vai tentar fazer conosco. Mas nós precisamos usar essa couraça da justiça. Eu e você precisamos fazer com que Jesus possa habitar nos nossos lares todos os dias. Ele se fez justiça por nós. A salvação, Ele já fez o maior sacrifício de todos os tempos. Ele veio aqui neste mundo, deu a sua vida, morreu no meu e no seu lugar. O preço Ele já pagou. Nós não merecemos nada, mas Jesus nos dá o mérito de receber a salvação por meio do seu sangue. Eu e você, nós temos que aceitar diariamente o sacrifício de Jesus. Não foi fácil, mas quando Ele esteve na cruz, sendo ali pregado, Ele pensou em mim, pensou em você, pensou na minha e na sua família. Ele não morreu em vão, mas Ele morreu para nos dar a oportunidade de novamente ter uma família perfeita, uma única só família lá no céu, vivendo a eternidade ao lado de Jesus. Você está se preparando para esse dia? Nós sabemos que Jesus, Ele está às portas. Quantas coisas têm acontecido? Quantas famílias, por causa dessa pandemia, não foram desestruturadas pela falta de emprego, pela saúde? Quantas famílias não foram afetadas? É isso que o inimigo, ele quer fazer. Ele quer afetar a nossa família. Mas nós precisamos estar em pé diante desta batalha. Precisamos fazer uso dos itens que Deus nos proporciona hoje. Fazer uma regra de fé, o estudo da palavra de Deus. Buscar justiça em Cristo. E ainda mais, continuando aqui o verso 15, que diz que nós precisamos ter nos pés os calçados da prontidão do Evangelho da paz. O Evangelho, a palavra de Deus, é algo maravilhoso, é algo que transforma a nossa vida. Eu não nasci num lar adventista, né? Eu fui batizado em 2010 pelo pastor Paulo Carneiro,
não sei se todos conhecem aqui, pastor Paulo Carneiro, me batizou em 2010. Eu comecei a estudar a palavra de Deus em 2008, quando eu conheci minha esposa, né, minha namorada, agora minha atual esposa. Ela e o irmão dela começaram a dar estudo para mim, compartilhar o evangelho. Aquilo que fez a diferença na vida dela, ela não guardou para ela, mas ela compartilhou. E isso mudou minha vida. E eu saía de casa toda sexta-feira à noite. Eu ia na balada, voltava às vezes segunda-feira de manhã, ou às vezes domingo à noite. E minha mãe sempre preocupada comigo, orando, pedindo para que Deus pudesse me proteger. E quando eu vi ela de joelhos orando por mim, aquilo mexeu com o meu coração. Falei, o que eu estou fazendo da minha vida? E estudando a palavra de Deus, né, depois que conheci minha namorada, minha esposa, fui aprendendo ali um pouco da palavra de Deus, estudando, entendendo o verdadeiro sentido de estarmos aqui hoje, que é de salvar mais um, de compartilhar o evangelho com as pessoas. Você tem compartilhado esse evangelho com as pessoas, com seu vizinho, até mesmo com alguém da sua família que ainda não aceitou a verdade, que ainda não conhece completamente a verdade? Você tem compartilhado o evangelho de Deus? O evangelho que salva vidas? Não é fácil. Meu pai, quando eu dava estudo para minha mãe ali, e o meu primo também, que não se batizou, mas recebeu estudo, meu pai nem ficava na sala, ele ficava no quarto. E eu lembro que eu escrevi uma carta, não tive coragem de falar com meu pai, sabe? Eu escrevi uma carta: pai, Jesus está voltando, aceita o sacrifício de Jesus, aceita o que Ele fez por você. Até hoje ainda ele não aceitou, mas ele respeita, ele não critica a religião, não impede minha mãe de ir para a igreja, mas é uma vida constante de oração. E a gente não pode desistir da nossa família, não podemos desistir. Se hoje você tem um irmão, se você tem algum parente, algum familiar que ainda não aceitou o evangelho, que ainda não abriu as portas do coração para aceitar esse evangelho maravilhoso, não desista, não desista. É isso que o inimigo quer que você desista das pessoas, mas nós não podemos desistir. Se Jesus não desistiu de nós, passando pelo Calvário, sendo pregado na cruz, Ele não desistiu de morrer por nós, nós não podemos desistir dos nossos familiares. Então compartilhe o evangelho, fale de Deus, ore ao Senhor e deixe o Espírito Santo atuar na sua vida. Continuando aqui, o verso 16, o que diz? Além disso, usem o quê? O escudo da fé. Nós sabemos que o escudo do soldado romano era feito do quê? De madeira e também coberto com uma camada de couro, pois os ataques dos inimigos eram feitas com flechas que eram mergulhadas ao fogo e lançadas. E se o soldado não fizesse uso desse item importante da armadura, ele estava facilmente ali no alvo do inimigo, ele poderia ser atingido por uma flecha. E nós sabemos que esse item é muito importante. E da mesma forma, Satanás ele vai lançar dardos inflamados, lançar ali flechas inflamadas para atacar a mim, a você, para atacar a nossa família. E nós precisamos fazer uso do escudo da fé. Nós precisamos fazer uso. E da mesma forma que ele vai lançar ali os dardos do maligno para nos atingir, nós precisamos exercitar a nossa fé para que ele não venha colocar dúvidas na nossa mente, na nossa vida. Ele é especialista em colocar dúvidas no nosso coração. Quem aqui não nasceu no berço adventista? Você muitas vezes não ficou com dúvida antes de se batizar? Poxa, será que eu estou fazendo a escolha certa? Ele vai colocar dúvidas no seu coração, e mesmo depois de batizado, ele ainda quer colocar dúvidas. Hoje nós sabemos a vasta quantidade de religiões que tem aqui no nosso país. São milhares de religiões, e muitas pessoas ainda
não se decidiram, não sabem qual religião seguir. Uma religião fala uma coisa, outra fala outra. Muitas vezes, em contextos distorcidos, acabam distorcendo o que está na palavra de Deus para criar uma doutrina. Então, realmente é uma confusão. Mas quando eu e você estudamos a palavra de Deus, quando eu e você estudamos a lição da escola sabatina, quando eu e você oramos, quando eu e você testemunhamos, praticamos o que a palavra de Deus nos ensina, a nossa fé, ela aumenta. A nossa fé é como um músculo. Se você não exercita seu músculo, se você não faz uma atividade física, com o tempo ele vai fazer o que? Ele vai atrofiar, vai ficar mais rígido. Da mesma forma a nossa fé. Eu e você precisamos diariamente estudar, pesquisar, estuda um pouco aqui, um pouco ali, para que a nossa fé possa ser ainda mais firmada na palavra do Senhor. Continuando aqui, meus queridos, o verso 17 diz que nós precisamos usar o quê? O capacete da salvação. O soldado, ele usava o capacete para proteger o quê? A cabeça. Quem é que pilota moto? Eu também piloto moto, eu tenho meu capacete lá. Se você sair na rua sem capacete, vai acontecer o quê? Ou você vai tomar uma multa, ou se você sofrer um acidente e bater a cabeça ali, provavelmente você possa virar óbito, ou se não virar óbito, pode ficar com alguma sequela, porque a cabeça, nossa cabeça, o nosso cérebro é o centro, é ele que comanda todo o nosso corpo. E o soldado na batalha, que não usasse o capacete e de certa forma fosse atingido na cabeça, ele não teria tempo para raciocinar, para se defender, ou até mesmo ele poderia chegar a óbito. Então, a função do capacete é proteger a nossa cabeça. E o inimigo, ele vai tentar introduzir na minha mente, na sua mente, coisas que trarão dúvidas para nós. E como eu falei, quando eu e você estamos firmados na palavra, quando nós exercitamos a nossa fé, o inimigo não tem vez, não tem brecha para penetrar na minha mente, na sua mente e colocar dúvidas. Nós precisamos fazer uso também do capacete da salvação. E além de todos esses itens que eu citei aqui, né, tanto da couraça da justiça, do cinto da verdade, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, esses itens todos são itens de defesa. Mas Deus também nos proporciona aqui um item de ataque, que está aqui, continuando aqui no verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, nós temos aqui um item da armadura de Deus para atacar também o inimigo. E o que é a palavra? O que é essa espada do Espírito? É a palavra de Deus. É a Bíblia. A Bíblia é a espada. É uma espada de 2 gumes que penetra no nosso coração, na nossa mente. E nós precisamos fazer uso da palavra de Deus. Nós precisamos usar diariamente a palavra de Deus para que possamos permanecer aqui firmes e inabaláveis. E nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui na terra, quando ele foi tentado no deserto, ali ele estava sem comida, ele estava ali com muita fome, e o que o inimigo faz? Senhor, transforma a pedra em pão, o Senhor pode transformar essas pedras em pães, come. E como Jesus se livrou dessa tentação? Usando o quê? A palavra. E Jesus então responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu e você, nós precisamos também fazer uso diário desta espada. Quando o inimigo vier com falsas acusações, com falsos ensinos, ataque com a verdade. Mostre aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aqui está o manual para a nossa salvação. Jesus já veio a esse mundo, deu sua vida por nós e nos deu aqui um manual para seguirmos. Quantos exemplos tem na Bíblia de pessoas que erraram, que fizeram o que era errado, sofreram as consequências,
E nós muitas vezes, como família mesmo, muitas vezes erramos, e mesmo tendo um exemplo aqui, muitas vezes deixamos de seguir. Mas a palavra de Deus hoje é o nosso manual para a salvação. Tenha o hábito, todos os dias, juntamente com a sua esposa, com seus filhos, não deixe de fazer o culto familiar, que é importante. Eu e minha esposa, nós estamos fazendo, toda sexta-feira a gente faz um culto em casa, né? E nós fizemos uma caixinha de oração, e eu coloquei lá o nome de todos os funcionários do colégio. Então, toda sexta-feira a gente tira o nome, a gente ora por essa família, a gente grava um vídeo e manda para o funcionário: olha, hoje eu tirei o seu nome, está orando por você. E isso, de certa forma, é algo que mexe com o coração. Teve um dia que eu mandei uma mensagem e ao mesmo tempo o funcionário mandou um áudio: nossa, vice, eu nunca recebi, em 10 anos que eu estou no colégio, eu nunca recebi um vídeo numa sexta-feira à noite dizendo que está orando por mim. Eu estava tão triste ontem, orando a Deus, falando: Senhor, por favor, faz com que meu esposo volte para a igreja, meus filhos voltem para a igreja. Eu estou indo sozinha para a igreja, estou sentindo desanimada. Então a gente vê que a oração é importante. E quando você ora pela sua família, quando você ora pelas famílias, quando você intercede pelas famílias da igreja, Deus, Ele faz um milagre. E ela estava orando ao Senhor, e quando eu mandei um vídeo para ela, ela, emocionada, falou: olha, obrigado por estar orando por mim. Eu estava desanimada já de ir para a igreja sozinha. E esses dias atrás ela me informou que o filho dela
nossos planos. Ah, nós vamos comprar um carro. Coloque Deus em primeiro lugar nesses planos. Senhor, será que eu devo comprar? Única sua família, em unidade.